Entendeu o algoritmo Minimax? Ainda está na dúvida? Vamos então resolver alguns exercícios dele, né, explicando ele, exemplificando ele. E vamos ver também o algoritmo de poda alfa-beta, que é uma otimização dele. E aí a gente completa esse conteúdo de busca competitiva. Ficou curioso? Fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então, vamos para o nosso próximo exemplo, né? Então, aqui, ó, a gente tem aquele mesmo exemplo que eu passei para vocês antes. Agora a gente vai fazer o passo a passo. Então, temos aqui, vamos olhar o nosso nó folha mais à esquerda, que é o 3. E a gente sobe o valor de 3. A gente olha o triângulo, né? Se a gente quer maximizar ou minimizar. Nesse caso aqui, a gente quer minimizar. Então, vamos lá. Ele vai olhar o 12, não vai pegar o 12. Ele vai olhar o 8, não vai pegar o 8. Vamos para o nó C. Qual que ele vai escolher? Ele vai pegar o 2, depois ele vai olhar o 4, não vai pegar o 4. Depois ele vai olhar o 6, não vai pegar o 6. Então, vamos para o nó D. O nó D vai olhar o 14, vai pegar o 14. Depois ele vai olhar o 5 é menor, ele vai pegar o 5. E por último, ele vai pegar o 2, que é o menor. Aí o nosso nó A tem 3, 2 e 2. O triângulo é para cima, né? Ele quer, aponta para cima, ele quer pegar o máximo de 3, 2 e 2. Ele vai pegar o 3. Então temos aí a solução. Vamos para o nosso segundo exercício? Então, nesse caso aqui, a minha sugestão é pausa o vídeo e tenta resolver. Depois você assiste o passo a passo. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ele vai estar no nó H, ele vai pegar o nó, ele quer maximizar. Então ele vai começar nó H, ele pegou o 2. Pois o 10 é maior do que o 2, ele pega o 10. O 5 é menor do que 10, então no nó D, ele vai ficar com o 10. O E ele não tem escolha, ele vai simplesmente pegar o 3. No nó F, ele também não tem escolha, ele vai simplesmente pegar o nó 7, o valor 7. No G, ele vai pegar o 2 primeiro, depois ele vai ver que o N é maior, né? O valor é 5, ele vai pegar o 5. Do B, né? O B ele tem 10 e 3, e ele quer minimizar, então ele vai pegar o 3. Do 7 e do 5, ele quer minimizar, então ele vai pegar o 5. O nó A, ele quer maximizar entre 3 e 5, então ele vai escolher o 5. Ficou claro? Então, ele vai seguir para o nó C, de A para C. Vamos para o nosso terceiro exercício. Então, aqui embaixo, né, o triângulo ponta para cima, ele quer maximizar. Entre 4 e 6, ele vai pegar 6. Entre 7 e 9, ele vai pegar 9. Depois do lado, entre 1 e 2, ele vai pegar 2. Entre 0 e 1, ele vai pegar 1. Entre 8 e 1, ele vai pegar 8. Entre 9 e 2, ele vai pegar 9. E aí vamos voltar. Agora, triângulo ponta para baixo. Entre 6 e 9, ele vai pegar o 6. Entre 2 e 1, ele vai pegar o 1. Entre 8 e 9, ele vai pegar o 8. E aí, finalmente, no nosso raiz, né? Triângulo para cima, ele quer maximizar, ele vai escolher o 8. Então, ele vai escolher esse nó mais à direita ali. Vamos agora entender o algoritmo de poda alfa-beta. Então, o algoritmo minimax, ele tem o número de estados de um jogo, ele vai ser exponencial. Com isso, em relação ao número de movimentos. Isso torna ele não muito eficiente. E aí vem o algoritmo de poda alfa-beta. O algoritmo de alfa-beta é onde a gente vai, de poda alfa-beta, a gente vai realizar podas quando não interessa os valores que estão ali, a gente já sabe que a gente não vai escolher, então a gente não precisa de percorrer aquela parte da árvore, né? Uma sub-árvore ali.
Então, é uma técnica aplicada sobre a árvore minimax que retorna o mesmo algoritmo que minimax retornaria, mas poda ramificações que não terão influência possível sobre a decisão final. A poda alfa-beta, ela pode ser aplicada a árvores de qualquer profundidade e frequentemente é possível podar subárvores inteiras em lugar de podar apenas as folhas, igual a gente faz. Então, qual que é o princípio dele, né? Um nó N em qualquer lugar da árvore, tal que o jogador, né, o max, escolha movimentos até esse nó. Se o jogador tiver uma escolha melhor, vamos colocar uma escolha M, no nó pai de N ou em qualquer ponto de escolha adicional acima dele, então N nunca será mais alcançado em um jogo real. Com isso, a gente pode cortar tudo que está ali para baixo. Então, assim, uma vez que descobrimos o suficiente sobre N para chegar a essa conclusão, podemos podá-lo. Essa é a ideia. Então, assim, em qualquer instante, só temos que considerar os nós ao longo de um único caminho da árvore. O resto a gente pode podar. Então, como o nome do algoritmo diz, né, a gente vai ter dois parâmetros, o nosso alfa e o nosso beta. Então, no alfa, o valor da melhor escolha, isso é, a de valor mais alto, que encontramos até o momento em qualquer ponto de escolha ao longo do caminho para max, ou seja, a melhor opção de max já explorada ao longo do caminho até a raiz. O beta, ele vai ser igual o valor da melhor escolha, ou seja, o valor mais baixo que encontramos até aquele momento em qualquer ponto de escolha ao longo do caminho para mim, ou seja, a melhor opção de mim já explorada ao longo daquele caminho até a raiz. Então, a partir de alfa e de beta, a gente vai realizar as podas. E aí tem um conceito de teste de poda. Então, a busca de alfa e beta atualiza valores de alfa e beta à medida que prossegue. A poda e poda as ramificações restantes em um nó tão logo se sabe o valor do nó corrente é pior que o nó corrente de alfa ou beta para mim e max, respectivamente. Então, em termos mais práticos, né, a gente tem está em um nó max. Se o valor do nó for maior ou igual a um beta ancestral, que vai iniciar como mais infinito, a gente corta. Estamos no nó min. Se o valor do nó é menor ou igual a um alfa ancestral, a gente poda. E o alfa ancestral ele vai começar com menos infinito. Está um pouquinho abstrato ainda. Vamos realizar mais um exercício. Então, temos aqui o nosso exemplo de novo, né? Aquele mesmo que a gente já olhou, mas aqui em algum momento vai acontecer uma poda. Você que já está craque aí, entendeu o algoritmo, pausa, resolve e depois volta para o vídeo. Então vamos dar continuidade. A gente vai iniciar ali o nosso alfa e o nosso beta com menos infinito e mais infinito, respectivamente. E aí a gente vai fazer a primeira olhada, né? Estamos aqui no nó mais à esquerda, é 3, vamos subir o valor dele para B. Depois a gente vai olhar o nosso B2 ali, né? O valor é 12. Então, 3 é menor do que 12, a gente mantém o nosso 3. Depois a gente tem o 8. 8 é menor do que 3? Não. Então, a gente continua mantendo o nosso 3. E aí, a gente vai subir o nosso, é, o nosso alfa, né? Desculpa, a gente vai subir o valor de 3 e vai atribuir 3 ao nosso alfa. Beleza. Aqui, como ela é curta, a gente não vai chegar a atribuir o nosso beta global, né? Então, vamos para o próximo. A gente tem C, olhamos o filho mais à esquerda, o nosso nó folha, né? É 2. 2 é menor do que 3? Sim.
Então a gente sabe que a gente não vai escolher ninguém que está ali, porque o A ele quer maximizar, certo? Então a gente já pode cortar todos os filhos de C, porque a gente já sabe que o 2 não vai ser escolhido. Por causa disso, a gente vai cortar ele. Vamos agora para o nó D. A gente vai pegar o 14, que é o primeiro valor. 14 é maior do que 3, então a gente vai manter. Beleza. 14. Aí a gente vai checar o 5. 5 é menor do que 14. Então a gente vai riscar o 14 e atribuir o valor 5. Depois a gente olha, 2 também é menor do que 5. Então a gente risca o nosso 5 e pega o valor 2. Agora, a gente sabe que o 2 é de fato um valor menor. Caso tivesse mais filhos, a gente não olharia esses filhos, né? Os irmãos ali de D. Ó, os filhos de D, né? Irmãos desse 2 aí. Por quê? Porque 2 é menor do que 3. Então a gente já sabe que esse não vai ser o caminho escolhido. E com isso, a nossa escolha é a 1. Bom, espero que tenha ficado claro. Vamos para o próximo exercício. Então, de novo, pausa o vídeo, vê se você entendeu como que esse algoritmo resolve, depois a gente volta. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. A gente tem max, min, depois max, né? Um terceiro nível aí de max. E aí a gente tem os nossos nós, folhas, que é onde a gente tem os valores. Então, vamos atribuir ali alfa e beta, menos infinito, mais infinito. A gente tem o valor 4, né? Só que a gente quer o máximo. Então, a gente vai pegar, quando a gente olhar o 6, 6 maior do que 4, a gente troca o nosso valor. Beleza, temos ali um alfa local. A gente sobe esse alfa local. E agora ele vira um beta local. Beleza. Aí agora a gente vai olhar para os outros filhos. Primeiro a gente tem 7. A gente quer o valor maior, né? Então a gente olha 9. 9 é maior. A gente nem precisa de olhar o 9. Porque como o 7 ele já é maior do que o nosso B ancestral, a gente vai simplesmente cortar ele ali. Então a gente não precisa de olhar mais filhos, porque a gente sabe que o nosso beta já é menor, nem vai olhar aquele caminho. Então vamos para o próximo lado. A gente sobe o nosso alfa, e o nosso alfa global agora é 6. Beleza, vamos olhar o próximo filho. A gente quer o maior, então a gente olha 1, pega 1. Agora a gente olha 2, pega 2. O nosso alfa vai ser igual a 2. Aí a gente já sobe esse 2 e o nosso beta local ele vira 2. E aí a gente olha, próximo valor ali, como o nosso alfa, a gente quer um alfa maior, a gente nem vai olhar os nossos filhos, porque o 2 é menor do que 6, que é o nosso alfa global. Então a gente pode cortar toda a ramificação desse lado aqui. Vamos para o próximo. A gente teria 8. A gente pega 8, 8 maior do que 1. A gente mantém o 8. A gente sobe esse 8. O 8 ele vira o nosso beta local. Depois a gente olha o 9. Ele nem vai olhar os irmãos de 9 ali, né, o que está abaixo, porque o 9 já é maior do que o nosso beta local. Então ele mantém o beta local, ele cortaria tudo ali. No final das contas, ele manteria, né, ele olharia o nosso alfa é 8, ele subiria aquele 8, e aí ele escolheria esse caminho à direita. Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Curte, compartilha e valeu!